Preparados para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai desvendar o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. A gente sabe, lidar com programas de governo pode ser um labirinto, né? Mas a ideia aqui é te guiar pelos pontos mais importantes, entender como essa rede de proteção social funciona na vida de milhões de brasileiros. É como ter um mapa, né? Um guia para entender os caminhos, principalmente para quem mais precisa. E para essa jornada, vamos usar a Cartilha SUAS, um guia completo sobre o funcionamento desse sistema. Perfeito. A cartilha é uma fonte incrível de informações. E já que você falou em mapa, o SUAS seria o que nesse mapa da assistência social no Brasil? O SUAS é a base de tudo, a estrutura da política de assistência social no país. Ele garante que as famílias e pessoas em situação de pobreza, vulnerabilidade ou que tiveram seus direitos violados tenham acesso aos serviços e benefícios para viver com dignidade. E o principal é um direito de todo brasileiro, sem precisar pagar nada para ter acesso. Isso é muito importante, né? Saber que o acesso é garantido sem precisar contribuir. Mas o SUS é gigante, com ações em todo o país. Como ele se organiza para funcionar direito? Aí entra a descentralização. Imagina o SUS como uma grande engrenagem, com o governo federal, estadual e municipal, cada um com suas responsabilidades. Essa divisão garante que as ações cheguem em todo o Brasil, de acordo com a necessidade de cada região. E para essa engrenagem funcionar sem problemas, o SUS tem mecanismos de controle, né? Sim, e a participação da sociedade é fundamental. Os conselhos de assistência social, em cada nível do governo, são formados por representantes da sociedade e do governo para fiscalizar e acompanhar tudo de perto, garantindo que o SUAS seja transparente e atenda às necessidades da população. Uau, uma verdadeira força-tarefa. E falando em organização, a cartilha explica a estrutura do SUAS de forma bem completa. Quais os elementos principais dessa estrutura? Começando pelos órgãos gestores, temos o Ministério da Cidadania, no nível federal, as secretarias estaduais e as secretarias municipais, que atuam diretamente com a população. Para financiar tudo isso, cada nível de governo tem um fundo de assistência social que administra os recursos para essa política. Falando em recursos, a cartilha menciona diferentes categorias de financiamento. Como isso afeta os serviços oferecidos? Os recursos do SUAS são divididos em serviços, programas e projetos. Os serviços são as atividades contínuas, como o acolhimento de pessoas em situação de rua. Os programas são ações com objetivos específicos, como o Acesso a Trabalho, que ajuda pessoas vulneráveis a entrarem no mercado de trabalho. E os projetos, qual é a diferença? Os projetos são investimentos pontuais para melhorar a vida da população, como a construção de centros comunitários ou a capacitação profissional de famílias. Cada um tem um papel fundamental no SUAS. Entendi. É como um tripé que sustenta toda a rede de proteção. Mas o governo não está sozinho nessa, né? A cartilha fala do papel crucial das organizações da sociedade civil, as OSCs. Como elas se encaixam? As OSCs são peça-chave no SUS. Elas trabalham em parceria com o governo, oferecendo serviços e apoio a vários públicos, como crianças, idosos e pessoas com deficiência, complementando o que o SUAS já oferece. E como elas se conectam ao SUS? Para trabalhar junto com o sistema, as OSCs precisam ser reconhecidas. A cartilha explica os 3 níveis. Primeiro, a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, que permite atuar localmente. Segundo, o cadastro no CINES, o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, para firmar parcerias com o governo. E o terceiro nível, qual a importância? É a certificação como SEBAS, a Entidade Beneficente de Assistência Social. Essa certificação dá benefícios como isenção de contribuições sociais e prioridade em chamadas públicas. É um reconhecimento da expertise da OSC e do seu compromisso com a qualidade dos serviços. É um sistema bem estruturado para garantir que as OSCs que atuam no SUAS sejam qualificadas e realmente ajudem a população. Mas como o SUAS protege os brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade? Aí entram os 2 tipos de proteção, a proteção social básica e a proteção social especial. A básica atua de forma preventiva, evitando que as famílias vulneráveis cheguem a situações piores, oferecendo suporte para que se mantenham fortes. E a proteção social especial, como ela funciona? A especial entra em cena quando os direitos já foram violados e a situação pede uma atenção mais específica. Ela se divide em média e alta complexidade, dependendo da gravidade da situação e da necessidade de cada um. Então a básica é a prevenção. E a especial entra em ação quando a coisa já está mais séria. Exatamente. Para entender melhor, vamos começar pela base, a porta de entrada do SUAS. A proteção social básica. Parece que estamos chegando no coração do SUAS. Mas antes de mergulharmos de cabeça, seria legal entender como essa proteção básica funciona na prática, né? Quais serviços ela oferece, como as pessoas podem acessá-los. Concordo. A proteção social básica é a porta de entrada do SUS e acontece principalmente através do CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. Imagine o CRAS como um ponto de apoio em cada município do Brasil, pronto para acolher e orientar famílias em situação de vulnerabilidade. Ah, o CRAS.
Lembro de quando precisei me inscrever no cadastro único, me mandaram para o CRAS do meu bairro. Isso mesmo. O CRAS ajuda na inscrição do Cadastro Único, que é a porta de entrada para vários programas sociais, como o Bolsa Família e o BPC. Mas o CRAS faz muito mais. Outros serviços o CRAS oferece. Ele oferece vários serviços, programas e projetos para fortalecer as famílias e a comunidade. Um dos principais é o PAIF, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. O PAIF acompanha as famílias com visitas, oficinas e outras atividades que promovem a união e previnem situações de risco. Um trabalho que atua na raiz, evitando que as famílias se fragilizem. E além do PAIF, tem outro serviço que contribui para essa rede de apoio. Sim, o SFV, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Ele promove a integração social, o desenvolvimento de habilidades e a criação de laços entre pessoas de diferentes idades, de crianças a idosos. O SFV parece um espaço importante para combater o isolamento social, né? Principalmente para quem se sente mais vulnerável. Que tipo de atividades ele oferece? Ele oferece várias atividades, como oficinas de música, dança, teatro, artesanato, além de passeios culturais, debates, tudo para estimular a convivência e o desenvolvimento pessoal. É como um centro comunitário, reunindo pessoas diferentes em um ambiente acolhedor. E a cartilha menciona que o CRAS também atua em áreas de difícil acesso. Como isso funciona? Para garantir que os serviços cheguem em todo lugar, o CRAS conta com as equipes volantes. Elas vão até áreas rurais, comunidades indígenas e quilombolas, levando o CRAS para mais perto. Um esforço para que todos tenham acesso aos seus direitos. Que iniciativa incrível! Levar assistência social para onde for preciso. E falando em inclusão, a cartilha fala do Associação Trabalho, um programa do CRAS que ajuda pessoas vulneráveis a entrarem no mercado de trabalho. Exatamente. O Assessor Trabalho dá orientação profissional, qualificação e ajuda na busca por emprego e em atividades que gerem renda. Ele dá ferramentas para as pessoas conquistarem sua independência financeira e construírem um futuro melhor. É um programa com um potencial enorme para transformar vidas. Mas agora, vamos para a próxima etapa. A proteção social especial. O que diferencia da básica? Enquanto a básica previne, a especial entra quando os direitos já foram violados, quando a situação exige mais atenção. Pense nela como um apoio mais direcionado, que acolhe quem está em situações mais complexas, como vítimas de violência e abuso. Entendi. A básica é a base, a prevenção, e a especial é a resposta para situações mais delicadas. Isso. A proteção social especial se divide em média e alta complexidade, dependendo da situação e da necessidade de cada pessoa ou família. E como essa divisão afeta os serviços? A cartilha menciona CORIAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, como a porta de entrada para a proteção social especial de média complexidade. Isso aí. O CREAS é um lugar de acolhimento e orientação para quem teve seus direitos violados. Ele oferece apoio psicológico, jurídico e social para as pessoas superarem a violência e reconstruírem suas vidas. Então, se alguém sofrer violência ou abuso, o CREAS é o lugar certo para procurar ajuda. Exato. O CREAS atende casos de violência física, psicológica, sexual, negligência, abandono, exploração sexual, trabalho infantil, várias situações de violação de direitos. É um espaço seguro, onde as vítimas encontram apoio para seguir em frente. É fundamental para garantir que as vítimas de violência tenham acesso à justiça e recebam apoio para superar os traumas. E que tipo de serviços o CREAS oferece? Um dos mais importantes é o PAIFI, o Serviço de Proteção e Atendimento, especializado a famílias e indivíduos. Através do PAIFI, o CREAS acompanha a pessoa e a família, faz visitas, oficinas e grupos de apoio para fortalecer os vínculos, ajudar a superar a violência e garantir o acesso aos direitos. É como um acompanhamento mais próximo para fortalecer as vítimas. E a cartilha também fala do serviço de abordagem social. Qual o papel dele? Ele atua nas ruas, procurando e acolhendo pessoas em situação de risco, como moradores de rua, crianças e adolescentes explorados sexualmente. Eles ouvem, orientam e encaminham para as redes de apoio. É como estender a mão para quem mais precisa, levando o apoio do SUAS para quem está em situação de rua. Sim. O Serviço de Abordagem Social busca garantir a dignidade dessas pessoas, oferecendo a chance de recomeçar. O CREAS também acompanha adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Verdade. O CREAS acompanha esses adolescentes que cumprem medidas em meio aberto, como trabalhos comunitários. Qual o objetivo? É dar apoio à família, ajudar o adolescente a se responsabilizar e evitar que ele cometa novos crimes. O CREAS trabalha para que esses jovens tenham a chance de recomeçar e construir um futuro diferente. É um trabalho que exige cuidado e atenção às necessidades desses adolescentes. Além do CREAS, a Proteção Social Especial de Média Complexidade tem outras unidades. Sim, a cartilha fala do Centro Dia, que atende pessoas com deficiência e idosos que precisam de ajuda no dia a dia, e o Centro POP, o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua.
Falando do Centro Livre, qual é o diferencial dele? Ele oferece atividades de convivência, desenvolvimento de habilidades e cuidados pessoais para pessoas com deficiência e idosos. É um espaço que promove a autonomia e a inclusão social, melhorando a qualidade de vida e oferecendo um ambiente acolhedor. É um respiro para famílias que cuidam de pessoas com deficiência e idosos, oferecendo um espaço de apoio. E o Centro Pop, como ele protege a população de rua. O Centro Pup oferece acolhimento, alimentação, higiene, guarda de pertences e encaminhamento para a rede de apoio social. É um ponto de apoio fundamental para quem vive nas ruas, garantindo direitos básicos e a chance de recomeçar. É como um oásis no meio da cidade, oferecendo refúgio e esperança. Mas nossa jornada pelo SUS continua. Na próxima parte, vamos nos aprofundar na proteção social especial de alta complexidade, que atende situações de extrema vulnerabilidade, e nos benefícios do SUS que garantem a renda de quem mais precisa. Isso aí. Prepare-se para conhecer os serviços de acolhimento institucional e os benefícios que garantem a sobrevivência e dignidade de milhares de brasileiros. Até a próxima parte da nossa expedição. De volta para a segunda parte do nosso mergulho no SUAS. Na primeira, a gente explorou a estrutura do sistema, o papel das OSCs e as diferenças entre a proteção social básica e a especial de média complexidade. Agora, vamos entender a proteção social especial de alta complexidade, que cuida de quem está em situação de extrema vulnerabilidade, sem família ou apoio da comunidade, precisando de acolhimento institucional. Isso aí. A alta complexidade é a última camada da rede de proteção do SUAS, né? Tipo, quando não tem mais jeito de manter a pessoa no ambiente familiar. Exatamente. E a cartilha destaca o serviço de acolhimento como a principal oferta da alta complexidade. Mas em vez de pensar em abrigos, pense em serviços completos que protegem grupos diferentes, como crianças, adolescentes, jovens, pessoas com deficiência, idosos, famílias em situação de rua e mulheres vítimas de violência. Uau, uma rede de apoio bem completa, né? Cada serviço com suas características para atender cada grupo. Mas como as pessoas conseguem esse serviço de acolhimento, é só chegar e pedir abrigo. Não é tão simples assim. Geralmente, o acesso aos serviços de acolhimento é feito por encaminhamento de outros serviços do SUAS, como o CRAS e os Centros POP, ou por órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, tipo o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Justiça. A ideia é que o acolhimento seja a última opção, sempre tentando manter os vínculos familiares e comunitários. Entendi. É como um filtro para garantir que o acolhimento seja usado só quando realmente necessário. A cartilha explica os tipos de serviços, começando pelos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. Em que situações uma criança ou adolescente precisa desse acolhimento? É uma situação delicada que acontece quando a criança ou adolescente sofre violência, abandono e negligência ou quando a família não consegue cuidar e proteger. Aí o acolhimento garante a segurança e o bem-estar até que a situação melhore ou outra solução seja encontrada. E como funciona na prática? A cartilha fala de abrigos, casas-lares e famílias acolhedoras. Qual a diferença? A lei dá preferência para famílias acolhedoras, que são famílias cadastradas e preparadas para receber crianças e adolescentes, oferecendo um ambiente familiar. É um lar temporário com mais afeto e menos cara de instituição. Quando não dá para fazer isso, aí sim entra o abrigo ou a casa-lar. São lugares com estrutura e equipe especializada. Seja como for, o acolhimento deve ser temporário, com o objetivo de voltar a criança para a família ou, se não der, partir para adoção. É importante garantir que a criança ou adolescente tem seus direitos e vive em um lugar seguro, mesmo que temporário. Sem dúvida. A cartilha também fala do acolhimento para jovens de 18 a 21 anos que não são mais crianças ou adolescentes, mas ainda precisam de apoio para entrar na vida adulta. É uma fase complicada e muitos que viveram em abrigos precisam de ajuda para se virar sozinhos. E como eles recebem esse apoio, eles são largados quando fazem 18 anos. De jeito nenhum. Eles podem ir para repúblicas, que são casas onde eles moram e recebem ajuda com as coisas da casa, para terminar os estudos, conseguir emprego e aprender a se cuidar. É uma forma de garantir que esses jovens, que muitas vezes vieram de abrigos, tenham apoio para se tornarem independentes. É tipo um apoio para começar a vida adulta, para que eles não fiquem sem ajuda. A cartilha também fala dos serviços de acolhimento para adultos e famílias, com vários tipos de atendimento. Quais são eles e como funcionam? Para adultos e famílias em situação de rua, o acolhimento pode ser em abrigos, casas de passagem ou repúblicas. Os abrigos oferecem moradia, comida, higiene, cuidados com a saúde e ajuda para voltar para a sociedade. As casas de passagem são para quem está só de passagem pela cidade e precisa de um lugar para dormir e comer. E as repúblicas são casas compartilhadas que dão mais liberdade para os moradores. O SUS oferece várias opções de acolhimento, né? Se adaptando à necessidade de cada um.
E a cartilha também fala do acolhimento para outros grupos, como pessoas com deficiência, idosos e mulheres que sofrem violência. Sim, para pessoas com deficiência maiores de 18 anos, tem o serviço de acolhimento em residências inclusivas, que são casas adaptadas que ajudam na autonomia, na inclusão social e no contato com a família. É uma alternativa aos asilos que promove a inclusão e a qualidade de vida. É um passo importante para uma sociedade mais inclusiva que valoriza todos. E para os idosos, quais são as opções? Acolher um idoso em uma instituição é algo delicado, né? Com certeza, o acolhimento de idosos deve ser a última opção, e tu pode ser em abrigos, casas-lares ou repúblicas. Os abrigos, também chamados de ILPIs, instituições de longa permanência para idosos, cuidam de idosos com diferentes necessidades. As casas-lares são menores, com um ambiente mais familiar, e as repúblicas são para quem é mais independente. É importante que a decisão de acolher um idoso leve em conta as necessidades, vontades e a possibilidade de ele ficar com a família, sempre que possível. O idoso tem direito de envelhecer com dignidade, seja em casa ou em lugar que cuide dele. É isso aí. E para mulheres vítimas de violência doméstica, a cartilha fala de um serviço que protege mulheres que correm risco de vida. Esses abrigos são secretos e oferecem, além de moradia, comida e segurança, apoio psicológico, jurídico e social para que a mulher possa recomeçar a vida sem violência. Um lugar essencial para mulheres que vivem com medo, uma chance de recomeçar. A cartilha também menciona um serviço para calamidades públicas e emergências. No Brasil, com tantos desafios, esse tipo de serviço é fundamental para proteger as pessoas em momentos de crise. Com certeza. O Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências oferece abrigo temporário para famílias e pessoas que perderam suas casas ou tiveram seus bens destruídos por desastres naturais ou outras emergências. É uma rede de apoio que se mobiliza para ajudar em momentos de grande necessidade, como enchentes, deslizamentos, incêndios, etc. Saber que o SUAS ajuda quem perdeu tudo em momentos de crise é reconfortante, uma demonstração de solidariedade. Agora, vamos falar de outro pilar do SUS, os benefícios assistenciais. Isso aí. Vamos entender como o SUS ajuda quem precisa, garantindo a sobrevivência e a dignidade de milhares de brasileiros em situação de vulnerabilidade social. A cartilha fala de dois tipos: o benefício de prestação continuada, BPC, e os benefícios eventuais, cada um com suas características. Vamos começar pelo BPC. Quem tem direito e como ele muda a vida das pessoas? O BPC é um benefício individual, que não é para sempre, não pode ser transferido, que dá um salário mínimo por mês para pessoas com mais de 65 anos e para pessoas com deficiência de qualquer idade que não conseguem se sustentar nem receber ajuda da família. Uma garantia de renda mínima para quem vive na pobreza e não consegue trabalhar, dando dignidade e segurança. Ou seja, o BPC é uma rede de segurança para quem é mais vulnerável. Muita gente confunde BPC com aposentadoria. Quais as diferenças? O BPC não é aposentadoria. Para receber, não precisa ter contribuído para o INSS. E, diferente da aposentadoria, não tem 13 por salário e não deixa pensão por morte. É um benefício assistencial, só para garantir a sobrevivência de quem vive na pobreza. Então, o BPC é para quem é idoso ou tem deficiência e vive na pobreza, sem precisar ter contribuído para o INSS. Quais os critérios para receber o BPC? É só dizer que precisa. Não, a renda por pessoa na família precisa ser menor que 14 do salário mínimo. É para garantir que o benefício chegue em quem realmente precisa. E para quem tem deficiência, precisa passar por uma avaliação médica e social do INSS para comprovar a deficiência e incapacidade de trabalhar. Tem que comprovar que precisa do benefício, né? E como faz para pedir o BPC? A cartilha diz para procurar o CRAS para saber como pedir o BPC. O CRAS ajuda nesse processo. O pedido pode ser feito pelo telefone 135, pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. E claro, para pedir o BPC, a pessoa e a família precisam estar no cadastro único, com tudo atualizado. O cadastro único é uma porta de entrada para vários benefícios, né? É o mapa que leva os benefícios para quem precisa. E além do BPC, a cartilha fala dos benefícios eventuais. Qual a diferença? Quem pode receber e em quais situações? Muita gente se confunde. Os benefícios eventuais são ajudas em dinheiro dadas pelos municípios e pelo Distrito Federal para situações de emergência, como nascimento, morte, calamidade, desemprego, doença grave na família. São pontuais para momentos de aperto, diferente do BPC, que é pago todo mês. Entendi. Os benefícios eventuais são o apoio para momentos difíceis, como pedir um benefício eventual. Tem que procurar o CRAS ou a Secretaria de Assistência Social da cidade, que eles avaliam e explicam como pedir. As regras para receber variam em cada município. Então, o primeiro passo é ir no CRAS ou na Secretaria de Assistência Social da cidade. E a cartilha fala da carteira do idoso, um benefício para quem tem mais de 60 anos. Qual a importância dela? A carteira do idoso garante transporte interestadual gratuito ou com desconto para idosos que ganham até 2 salários mínimos. Ela ajuda na inclusão social e facilita a vida do idoso que pode viajar pelo Brasil mais barato. Também serve como documento e comprovante de renda para outros serviços. Facilita a vida do idoso, né?
Quem pode pedir a carteira do idoso? Quem tem 60 anos ou mais e ganha até 2 salários mínimos. Precisa estar no cadastro único com os dados certinhos. E como faz para pedir? É difícil. Não. A cartilha diz que pode pedir no CRAS ou pela internet, no site do Ministério da Cidadania. É simples e rápido. Facilitar o acesso aos benefícios é essencial. Mas até agora falamos dos serviços e benefícios e quem faz tudo isso acontecer. Agora vamos falar dos trabalhadores do SUS, os heróis que fazem essa rede de proteção funcionar. A cartilha fala da importância da qualificação profissional para garantir serviços de qualidade. Afinal, são eles que estão na linha de frente, lidando com as pessoas e buscando soluções. Verdade. Sem eles, o SUS não existiria. Quem são esses trabalhadores? O SUS tem uma equipe com várias formações, como assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, advogados, educadores sociais, cada um com sua especialidade, fazendo a rede funcionar e atender a população. Um time completo, garantindo os direitos da população. Eles são fundamentais para construir uma sociedade mais justa, trabalhando diretamente com quem precisa. Exatamente. Eles acolhem, orientam, acompanham, criam projetos, conectam serviços e lutam pelos direitos de quem precisa. São o coração do SUS. E para que eles façam um bom trabalho, o SUS investe em treinamento e valorização da carreira. Afinal, investir nos trabalhadores do SUS é investir em assistência social de qualidade. É inspirador ver a dedicação deles. Mas, como em toda profissão, devem ter desafios. O que a cartilha diz sobre isso? A cartilha reconhece que a profissão é difícil e exige muita dedicação. Lidar com o sofrimento das pessoas e com situações de vulnerabilidade não é fácil. A falta de recursos, a burocracia e a grande procura por serviços são alguns dos problemas que eles enfrentam. É importante reconhecer e valorizar quem cuida de quem precisa, muitas vezes abrindo mão das próprias necessidades. Eles são verdadeiros heróis da inclusão social. Sem dúvida. Por isso, o SUS investe na capacitação e valorização desses profissionais, dando o suporte que eles precisam para fazer um bom trabalho. Que bom que o SUS se preocupa com quem se dedica a ajudar os outros. Mas nossa jornada ainda não acabou. Na próxima parte, vamos revisar o que aprendemos e pensar nos desafios e no futuro da assistência social no Brasil. Prepare-se para finalizar nossa imersão no SUS, analisando seu impacto na vida dos brasileiros e discutindo como fortalecer essa rede de proteção. Até a próxima e última parte. E chegamos à última parte do nosso mergulho no SUS. A gente explorou cada cantinho desse sistema, viu como ele funciona, os serviços, os benefícios, como ele impacta a vida de milhões de brasileiros. E como todo bom mergulho, agora é hora de voltar para a superfície e pensar em tudo que a gente viu. É verdade, a gente viu as diferentes camadas do SUS, a proteção social básica que previne e a proteção social especial, que atua quando os direitos já foram violados. A gente viu também o papel das OSCs, que ajudam o governo, e dos trabalhadores do SUS, que fazem tudo acontecer. É muita coisa, né? Mas acho que o principal é entender como o SUS é complexo e importante. E não é só um sistema assistencialista, é uma rede de proteção que ajuda as pessoas mais vulneráveis a reconstruir suas vidas. Sim. E essa rede é construída com a colaboração de todo mundo, governo federal, estadual, municipal e sociedade civil que participa dos conselhos de assistência social. Essa organização garante que as ações do SUS cheguem em todo o Brasil. E a cartilha SUS mostrou que essa rede se apoia em vários pilares, como os serviços, os benefícios e o trabalho das OSCs. Mas mesmo com tudo isso, o SUS ainda enfrenta muitos desafios, né? Com certeza. A demanda é enorme, faltam recursos e a desigualdade social no Brasil é um problema muito grande. Para superar a pobreza e a vulnerabilidade, a gente precisa de um esforço de toda a sociedade, não só do SUS. É verdade. O SUS é fundamental, mas não é a única solução. A gente precisa de políticas públicas que ajudem a economia, que gerem empregos, que garantam acesso à educação e saúde de qualidade. Só atacando a raiz da desigualdade é que o SUS vai conseguir proteger quem mais precisa. Exatamente. O SUS precisa trabalhar junto com outras políticas públicas para essa rede de proteção ser realmente eficiente. É preciso criar um ambiente onde as pessoas tenham a oportunidade de superar a vulnerabilidade e construir um futuro melhor. E o que a gente, como cidadãos, pode fazer para fortalecer o SUS e ajudar a construir uma sociedade mais justa? Primeiro, a gente precisa conhecer o SUS, entender como ele funciona, quais serviços ele oferece e como usar esses serviços. A cartilha SUS que a gente usou nesse mergulho é um ótimo começo. Informação é o primeiro passo para mudar as coisas. Conhecer para poder agir. E além de se informar, a gente pode participar dos conselhos de assistência social, que são espaços para discutir e acompanhar as políticas da área. É a nossa chance de levar as necessidades da comunidade, fiscalizar os recursos e ajudar a construir um SUS mais eficiente e transparente. Exatamente. A participação de todos é fundamental para garantir que o SUS atenda às necessidades da população. E a gente pode ir além. Apoiar as OSCs que trabalham com assistência social, seja com doações, trabalho voluntário ou divulgando o trabalho delas. Cada pequena ação faz a diferença na vida de quem precisa. É isso aí. A solidariedade e a participação de todos são muito importantes para fortalecer a rede de proteção e garantir que ninguém fique para trás.
Chegamos ao fim do nosso mergulho no SUAS e com certeza a gente aprendeu muito sobre esse sistema tão importante para o Brasil. Esperamos que vocês tenham gostado dessa jornada e que ela tenha despertado a vontade de conhecer mais, de participar e de ajudar a construir um país mais justo e solidário. Que SUAS continue sendo essa rede de proteção, cuidando de quem mais precisa e garantindo dignidade para todos. E que cada um de nós faça a sua parte para fortalecer essa rede, construindo um Brasil mais justo e humano. Valeu por mergulhar com a gente nessa aventura. Até a próxima!